Tudo bom? Tudo bom. Maravilha, a gente está chegando, hoje também é Dia Internacional da Criança Vítima de Violência. Aliás, não sei por que tem esse dia, né? Não deveria existir. É umas coisas que assim, a gente não entende muito por que existe, mas existe. Bom, mas como sempre, falando nisso está chegando, cheio de informação, dica, brincadeira. E hoje, aliás, um dia difícil para o pessoal de São José. Só para o TP para eu falar que está parado o transporte coletivo em São José desde cedo. Não tem ônibus na cidade. Foi um caos de manhã em São José. Muita gente não conseguiu ir trabalhar hoje. Aqui a gente correu atrás de funcionário. Vai um buscar um, outro buscar outro. Não tinha como. Uma loucura, né? Vamos ver se resolve esse problema hoje à tarde. Esse é o grande assunto do dia hoje. Coisa de doido. Pois é, reivindicar todo mundo pode. Agora atrapalhar a vida dos outros Tem que fica pensar, aí o ponto né? de interrogação, Eu né? também acho. Agora, o assunto do Falando Nisso é um assunto que causou polêmica, teve na imprensa aí, direto, revista, jornal. Muita dúvida, a questão da célula-tronco. Aliás, o Supremo Tribunal Federal, né, Sol, liberou as pesquisas na semana passada. Mas é lógico que fica aquele monte de perguntas. Como é que funciona, Pois é, o que porque pode a ser gente feito. não tem acesso, né, a tanta informação E é um assim. pouco de tabu. Pois é, Tem mas um será pouco de que tabu cura? na população. Cura o quê? Cura o quê? Cura quem? Pois é, tá perto, não tá perto a cura, Já pode né? usar amanhã, ontem? Pois é, diz que o embrião congelado lá in vitro, depois de 3 anos, não serve. Quer dizer, é muita pergunta que a gente vai ter que Aquele fazer. pessoal que guardou cordão umbilical, tem muita gente que congelou cordão umbilical, Pois tá é. cheio, já pode usar, não pode, enfim. A gente vai tirar um monte de dúvida pelo 3922-1387, telefone liberadíssimo para sua participação. Pois é, então vamos deixar de lero-lero e receber o nosso entrevistado de hoje, que é especialista em reprodução humana, Dr. Antônio Carlos Costa Franco, santista. Doutor Franco, O próximo senhor vem com o dos Nintendo. nossos, dos Por favor, nossos. vai. Não. Tem que torcer para o estado de Você São quer santista, Paulo. que faz gostada, pra gente se dar bem. Tudo em paz? Tem que Tudo. torcer para São Paulo hoje, né? Vai torcer para o esporte, por quê? Só porque sim, é contra o nesse Corinthians? ponto concordo com você. Mas eu precisava colocar o hino também, né? É lógico que precisa. Vamos torcer para São Paulo, né, Pedro Mariano? Eu, o Pedro e o doutor, para São Paulo, tá? Sem dúvida. Doutor Franco, Diga. Bobão. vamos falar de célula-tronco. Aliás, o doutor Franco é um grande parceiro do programa Falando Isso, uma das sumidades sobre a questão de reprodução humana no país. E a gente quer saber primeiro o que são as células-tronco embrionárias, que é uma das coisas que a gente ouve muito falar, que agora pode ser usado. O que é isso? Bom dia a todos os telespectadores. Boa tarde, tarde. Santista. Tá vendo? Você, Santista. é o hino do Corinthians me Tira tirou fora. atenção. Tá certo? Boa Tira. tarde a todos os telespectadores. Célula-tronco embrionária vem a ser o quê? Como o nome diz, são células dentro do embrião, que a gente encontra dentro dos embriões, que são capazes de se transformar, que vão futuramente transformar em todos os 256 tecidos orgânicos. Então elas têm essa potencialidade de, uma vez evoluindo o embrião, implantado no útero materno, elas vão se transformar num embrião. Então essas são as células, e são totipotentes, ou seja, elas podem se transformar em qualquer tecido do organismo. É a grande Esse é célula do ser humano. Não, é uma célula que é ela que traz todo o código, toda a orientação, o que nós vamos ser hoje, por exemplo. Código genético, a Por cadeia exemplo, genética. sem dúvida. Rapidinho, antes de colocar a pessoa que está na linha, existe, o Comunique colocou logo no começo do programa, as células extraídas do cordão umbilical. Não tem nada a ver com a célula embrionária. Não, existem células-tronco embrionárias e células-tronco adultas. Células-tronco adultas ou adultas jovens são as que são retiradas ou do cordão umbilical ou de medula óssea, tá? Do externo, do ilíaco, e que já estão Fase de pesquisa, não, estudo? em utilização no Brasil para cura de leucemias, de doenças cardíacas, isso já está em evolução. Essas Nessa embrionárias linhagem são mais potentes. só cardíacas, só de linha de sangue. Ok. Tá? Vamos ver quem está na linha, Nick? Vamos, alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Gilberto. Oi, Gilberto, sua pergunta. Então, eu queria saber, boa tarde, doutor. Boa tarde. Eu queria saber o seguinte, por que tanta gente não quer que essas pesquisas sejam feitas? Qual o motivo? Boa pergunta, Bom, Gilberto. boa pergunta e E falando da questão completando- biológica mesmo. Pois é, porque tem gente que fala assim, que Ou é tabu religioso? Pois é, o embrião Isso é congelado por mais de 3 anos não tem validade, não há serventia, vamos dizer assim. Então, iniciando a pergunta do Gilberto, por que tanta gente não quer que... Eu acho que, aí é meu ponto de vista, eu acredito Claro. que seja alguma imposição religiosa ou ética que é meio obscura para mim. Porque qualquer
grupo, qualquer pessoa que tente bloquear a ciência de alguma forma, eu acho que existe algum ranço aí, né? E a questão então, dos 3 anos? Bom, pulando então daí, então essa é uma discussão mais profunda. Os 3 anos. Então, a Lei de Biossegurança de 2005 coloca num dos seus tópicos, dos seus parágrafos, que o embrião que pode ser utilizado para pesquisa com célula-tronco tem que ter menos de 3 anos, né? Porque a partir daí elas são inviáveis. E não é uma verdade, né? Porque esses embriões depois depois dos 3 anos eles diminuem a sua taxa de implantação. Não existe vida naquele embrião? Não. Pensamento científico, não. E aí você vai envolver parte religiosa. Sim, estou fazendo matemática científica. Cientificamente não. É um aglomerado de células que, se implantadas no útero materno, vão se tornar um embrião, vão se tornar um ser com direitos e deveres, etc. Mais ou menos como uma semente de uma fruta, sim, caroço de uma fruta. Uma sementinha. A mesma coisa. Agora, essa semente, essa célula embrionária, a gente pode colher quando e de que forma? Uma das formas é essa que está sendo estabelecida na Lei de Biossegurança, que é através das clínicas de reprodução assistida, que tem em seus bancos de embriões um enorme número desses embriões congelados que podem, dali, ser extraídas as células embrionárias. Mas elas podem ser conseguidas através de um que a gente chama de transplante nuclear. Você pode pegar uma célula, um ovo, como funciona isso? Um óvulo de uma doadora qualquer. Um óvulo. Você tira o núcleo desse óvulo e pega o núcleo de uma célula sua que tem problema Câncer, medular ou diabetes, enfim. Coloca esse núcleo dessa sua célula somática, não tem nada a ver com espermatozoide e óvulo, nesse óvulo. É feita uma técnica como se fosse uma fusão através de um choquezinho nela, e ela começa a se desenvolver e torna-se um embrião. E aí você pega as células embrionárias. É isso que é usado para cura? Pode ser usado também assim, ou através de embriões das clínicas de reprodução assistida de todo o Brasil. Muito legal. Antes da Lila, tem mais gente na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É o Pedro. Pois não, Pedro, sua pergunta. Eu gostaria de tirar uma dúvida a respeito da célula-tronco. Ela serviria para todas as pessoas, ou, por exemplo, ela faria mais efeito na própria família, de irmão para irmão, e de pai para mãe, e assim por diante? As células, por exemplo, como você falou no início, Nicolino, células-tronco de cordão umbilical, que são células adultas jovens. Por que se guarda? Para que, se essa pessoa tiver um problema lá na frente, mas algum problema de linhagem sanguínea. Porque é célula-tronco sanguínea. Aí sim, leucemias e etc. Tá? Aí sim, aí pode ser usado para essa pessoa futuramente. Agora, para fazer qualquer um dos tecidos, essa célula não serve? Não, essa não. Tem que ser embrionária. Tem que ser uma que seja totipotente, que ela pode se transformar em músculo, que é embrionária. E vamos falar sobre cura. E aí não tem nada a ver com família. Tem nada a ver, é outra coisa. Não. Não precisa ser da família. Não, a embrionária não. Aí eles vão ter grupos de células, linhagens de células para tratar isso futuramente. E vamos saber daqui a pouquinho se cura diabetes, problemas do coração. Ajuda a fazer filhinho. Problemas da medula espinhal para aquelas pessoas que não conseguem andar. É uma luz no fim do túnel, Nick? Pessoal que é acidentado, fica com sequela. Tem muita coisa. 3922-1387. Vai ligando pra gente, que agora a gente vai ver ela. Vila Orienta, vamos conferir. Oi, boa tarde. Hoje eu vou conversar com o Nelson. Ele diz o seguinte: Lila, eu moro em Guará, vou me casar e morar em Pinda, nos fundos da casa do meu sogro. Nós, eu e minha noiva, construímos uma casa lá. Estou muito inseguro. Tudo aconteceu muito rápido e eu não sei se é isso mesmo que eu quero. Eu já trabalho em Pinda e não vou precisar viajar mais. O que eu faço? Ô, Nelson, vamos dar uma olhadinha aqui. Que insegurança às vésperas do casamento, Nelson. Vamos ver o que o tarô fala. Você que está assistindo o programa, tem alguma dúvida também? Está inseguro? Quer perguntar alguma coisa? Aproveita. O nosso endereço é falando_nisso@tvbandvale.com.br.
É tão fácil, basta você mandar a sua história, inventa um nome, tá bom? Coloca a sua dúvida e o tarô vai te orientar. O tarô não adivinha, ele orienta. Nelson, sabe por que você está inseguro? Porque você está fazendo uma grande besteira na sua vida. Tudo aconteceu muito rápido e você foi envolvido pela história. Na verdade, você vai casar com essa pessoa, esse casamento não vai dar certo e você vai acabar se separando em pouquíssimo tempo. Se der para separar já, melhor para você, tá bom? Um beijo, uma boa sorte, fica com Deus. Tchau, tchau. Legal, estamos de volta com Falando Nisso desta quarta-feira, hoje falando sobre células tronco. Um assunto apaixonante. É um assunto apaixonante que é difícil da gente entender, por isso que a gente está tentando colocar numa linguagem muito simples, porque muita gente tem a esperança de cura de diabetes, as pessoas que não andam têm a esperança de voltarem a andar, mas enfim, será que isso vai acontecer do dia para a noite? Já? Estamos próximos ou não estamos tão próximos Vamos assim? saber já já, né, Nick? Com o doutor Franco, mas agora tem gente para brincar com a gente. Antes, quer fazer uma pergunta. Oi, boa tarde. Boa tarde. Quem é? É a Silene. Tudo bom, Silene? Tudo, e você? Tudo. A Silene, meu anjo da guarda. Tô sempre aí, né? Meu anjo da guarda. Tudo bom? Tudo, e vocês? Tudo. Diga, linda. É o seguinte, preciso perguntar para o Dr. Franco como tem sido o uso de células-tronco em paraplegia e se ele sabe qual é o número de resultados eficientes nesses casos. Muito bem, minha linda. Boa pergunta. É um pouco daquilo que a gente falou. O pessoal que fica paraplégico. Toda essa pesquisa de células-tronco, elas estão ainda em fase de pesquisa. A gente nunca deve vender esse sonho de que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, estão resolvidos problemas de diabetes, de parahemiplegia por lesão de medula espinal. Não, né? Então, isso não. Tanto é que quem investiu, por exemplo, para dar uma ideia, quem investiu muito nessa parte de pesquisa de células-tronco para células de sistema nervoso é o Clark Kent, o super-homem, porque ele tinha uma lesão grave. Ele investiu muito e ainda não se resolveu. Mas é uma esperança para daqui a um tempo, talvez 15, 20 anos. Agora, infelizmente, não. Mas a gente tem que ter um primeiro passo. E esse primeiro passo foi dado e eu acho que isso na frente de muitos países, inclusive na frente dos Estados Unidos, da Itália, né? Sem dúvida. Valorizar o nosso... Falar um pouco mais sobre essa questão importantíssima que é da parabenizá-los pela performance fantástica de mim. Nossa, se a gente dependesse disso, está morto, viu, doutor? Provavelmente. Eu não tenho dúvida disso. 3922-1387, você segue ligando, participando e tirando dúvidas sobre células-tronco. Doutor Franco, eu vou matar 2 coelhos numa cajadada só. A gente sabe que o senhor também é especialista em reprodução humana, além de mexer com células-tronco, tem um conhecimento muito grande sobre isso. Essas células-tronco a gente tanto escuta falar. Pode ajudar ou já ajuda de alguma forma na questão da reprodução humana? Ou aí tem a questão da ética? Não, a pergunta, veja bem, é ao contrário, né? Vamos lá. Então, na reprodução humana, a gente obtém embriões, tá? Que se não utilizados, eles vão ficar congelados, tá? E podendo ser utilizados futuramente em célula-tronco, como célula-tronco. Então, a medicina reprodutiva, ela é o início desse caminho, né? Então, posteriormente, a gente pode usar esses embriões excedentes, congelados há mais de 3 anos, como fontes de célula-tronco. Elas têm o poder, as células-tronco, elas têm o poder de autorrenovação, ou seja, elas podem se reproduzir muitas vezes? Então, teoricamente... Para vários casos, podem ser usados em vários como casos. se faz, assim, bem rapidamente? A gente pega uma massa interna de células do embrião, e ele é colocado num tapete de células, tá? Para que elas cresçam e depois de elas se multiplicarem, são induzidas para células de tecido nervoso, de tecido muscular, de tecido pancreático, de tecido... Várias linhagens de células. Isso mesmo. Muito legal. Vamos falar com mais uma pessoa antes do intervalo. Alô? Caiu a ligação, Pedro? Pedro? Então, depois do intervalo, essa pessoa liga de novo, 3922-1387. Vamos para o intervalinho. Daqui a pouquinho tem a parte boa. Tem um mão na massa. Vamos comer. Vamos comer. Até já.